Olá, paz seja contigo, passando aqui para deixar Atos capítulo 15 e 16. Estamos na jornada, causas impossíveis, impossíveis para mim, impossíveis para Deus. Pois é, e não desista da sua causa. Você já leu sua Bíblia hoje? Pois é, continue perseverando. Nós estamos falando aqui direto do Solar das Hortênsias, estamos no Spa com Deus para mulheres e o nosso próximo vai ser ou em junho ou em julho. Se você quer vir, se prepare. Nós temos tido uma visitação de Deus aqui, prevenindo algumas doenças como depressão, crise de ansiedade. Então a gente está tratando antes, né? Remediando para depois não ter que tratar depois, que é muito mais complicado. Bom, a gente vê aqui em Atos 15 algumas coisas acontecendo que são pertinentes àquela época, mas também se repetem nas datas de hoje. Né? Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e para ditar algumas leis religiosas, alguns códigos, impor ritos, impor jugo, né? E isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Paulo e Barnabé estavam dizendo, olha, as coisas não são assim. Não é assim que funcionam as coisas. E acaba que a igreja os enviou, ao passarem pela Fenícia e pela Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido, então enviou eles para conversar em Jerusalém, né? Porque o pessoal tinha vindo de lá. Mas o pessoal da Fenícia e da Samaria se alegrou muito por causa da salvação dos gentios. Mas chegando em Jerusalém, eles foram bem recebidos e depois de muita discussão, Pedro se levanta e se dirige a eles. Olha, irmãos, versículo 7. Vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho. Então Pedro está dizendo, eu creio que a palavra pode ser pregada aos gentios. Graças a Deus que naquela hora a gente teve Pedro, né, Barnabé e Paulo, porque eles lutaram para que o evangelho chegasse até nós, né? Então, Pedro diz, então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, visto que Deus derramou sobre eles o Espírito Santo de Deus? Por que vocês estão tentando tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Eles queriam que todos fossem circuncidados, né? Que todos virassem judeus, né? E não só cristãos. Cremos que fomos salvos pela graça, assim também como eles. Então, a gente não pode impor uma condição para que eles sejam salvos, que não sejam algumas questões de vivência, né? De transformação de vida. Então, versículo 14, Simão expôs como Deus no princípio se voltou para o gentio, né? Para os gentios. E eu gostei muito desse versículo que está registrado lá em Amós 9, 11 e 12. E reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Então, Deus está dizendo, eu vou edificar minha casa, não importa em quem, não importa onde, né? Portanto, o jugo a gente não deve impor, a gente não deve pôr dificuldade nas pessoas se converterem ao Senhor, mas ao contrário, a gente precisa que vocês tenham algumas ações, que vocês se abstenham de comida contaminada a ídolos, ou seja, não sente para comer coisa que você já sabe que foi contaminada, que já foi consagrada. Cuidado, tenham muito zelo e se abstenham de imoralidade sexual, de carne de animais estrangulados e de sangue. Essas eram as condições de vivência cristã. Então, é muito lindo isso aqui, porque Paulo e Silas, Paulo e Barnabé voltam e eles mandam Judas e Silas com eles para dizer, olha, isso é verdade, é o que a gente pensa. Então, olha que lindo, versículo 24. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Infelizmente, tem gente que é enviado, tem gente que realmente passa por algumas situações e são instrumentos de situações, ou às vezes até do inimigo, para transtornar nossa mente. Tome cuidado quando a palavra de alguém vier para dificultar você seguir o reino de Deus. Por quê? Porque o reino já tem os seus desafios,
que é viver na santidade, que é renunciar à nossa carne. Agora, quando alguém vier desmoralizar, ou colocar julgo, ou fazer acepção de pessoas, você não aceite. Amém? Aí ele diz, versículo 27, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que a gente está escrevendo. Então a igreja de Jerusalém teve um zelo para a igreja de Antioquia, né? E ela diz, versículo 28, pareceu bem ao Espírito e a nós não impor a vocês nada além daquelas exigências que eu acabei de falar. E eles desejam que tudo vá bem entre vocês, né? E aqui a gente vê como que Paulo e Silas se encontram, né? Lembra que eu falei aquela época, aquele momento do João? Aquele João que desceu lá no versículo 19, aqui ó, lá no capítulo 13, verso 13, João os deixou ali e voltou para Jerusalém. É o João Marcos. Então, estava lá Paulo e Barnabé, Judas e Silas. Só que Judas desce e Silas fica. E houve um desentendimento entre Barnabé e Paulo. Por quê? Porque Barnabé acreditava em João Marcos. E Paulo não, ele já nos abandonou, ele é filho de mamãe, ele é filho de papai, ele não aguenta nada não. E aí eles se desentenderam. E aí foi que Paulo começou a andar com Silas e Barnabé foi andar com João Marcos. Tá? Então existem até lutas, até desavenças que vão nos aproximar de algumas pessoas e nos afastar de outras, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram, né? E aí no capítulo 16, Timóteo acompanha Paulo e Silas, a mãe dele era judia, o pai era grego, e aqui Paulo tem o cuidado de circuncidar, porque ele vai pregar para pessoas que precisam dessa moral, né? As igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam no número a cada dia, capítulo 16. E aqui eu achei muito interessante, porque, versículo 6, Paulo e os companheiros viajaram, que era Paulo, Silas e Timóteo, viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Como assim? Como é que a gente vai achar que o Espírito Santo pode impedir a gente de pregar o Evangelho? É muito interessante a necessidade do discernimento espiritual, da hora. Se aquilo é a minha missão, é a missão de outro. Tem gente que está querendo ir para lugares que Deus não mandou. Tem gente que acha, quando que Deus vai negar isso? Porque cada um foi chamado para um lugar e para um propósito, né? Então, dali eles foram para Macedônia, porque Deus tinha um propósito para Paulo, Silas, na Macedônia. A gente vê a conversão de Lídia, né? Engraçado que aqui eles estão procurando um lugar para orar, e quando eles chegam, eles conhecem Lídia, e ela recebe Jesus. Ela abre sua casa. De repente, Paulo e Silas são presos. Eles não estavam gostando daquela ampliação do evangelho, né? Por quê? Tinha uma escrava que era tipo uma adivinha, que dava lucro para os seus senhores, que começou a gritar, eles são servos do Deus Altíssimo, e tudo isso e aquilo, né? E aqui a gente observa uma outra coisa também. Para eles prenderem Paulo e Silas, eles tiveram que levantar um falso testemunho dizendo que eles estavam, quer ver? Estes homens são judeus, versículo 20, e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Então, quando as pessoas vão acusar você, será que elas têm um motivo ou elas têm que inventar um motivo? Porque se elas têm um motivo, a gente está abrindo brecha, a gente está abrindo guarda. É necessário que elas não achem um motivo e que elas inventem, porque está lá nas bem-aventuranças. Se você for perseguido por amor a Jesus, você vai ter vitória, entende? Então, eles prenderam ele, eles foram severamente açoitados, eles foram para a prisão. Depois, além de ser açoitado e ir para a prisão, eles prenderam os pés deles no tronco. Só que mesmo em meio a essa luta, eles começaram a cantar. Mais uma vez, o que você faz na hora que você é açoitado, na hora que você é maltratado, na hora que você está sofrendo? Será que você canta? Será que eu canto, né? E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces foram abalados, segundo o versículo 26, e imediatamente as portas se abriram e as cadeias se quebraram, se soltaram. E aí o carcereiro, desesperado, viu aquilo tudo, pegou a espada para se matar, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos aqui. Aqui entra de novo o discernimento necessário para que a gente alcance o nosso milagre.
Tem coisa que a gente acha que já está claro. Poxa, Deus abriu a prisão, caiu a cadeia, por que nós vamos embora? Mas Paulo teve o discernimento de ficar ali. Essa é a diferença do direcionamento de Deus. Porque quando a gente é direcionado por Deus, o fim vai redundar em glória para ele. Entende? Ele podia já ter ido embora, já ter sido salvo, mas ele parou de pensar nele e ele buscou a direção de Deus e Deus mandou para ficar. E na hora que ele fica, o carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e levou para fora e perguntaram: o que eu devo fazer para ser salvo? Então vai ter livramentos de Deus que virão sobre nós, não para a gente simplesmente ser livre, mas para outro ser curado. E é tão interessante que Deus levanta aqui o servo do evangelho. Porque eles pregaram, eles levaram ele para casa. Naquela época, geralmente os cárceres eram feitos em casas, né? A gente vê os cárceres dentro das casas, é como se fosse uma parte mais baixa dentro das casas. Eles pregaram, o carcereiro lavou as feridas, eles batizaram, ele levou para a casa dele e deu uma refeição e todos se alegravam pela salvação. Mas, e aí, no outro dia, o carcereiro disse a Paulo: os magistrados falaram para vocês irem embora, podem ir em paz. Aí Paulo se interpõe, se posiciona e diz: não, a gente é cidadão romano. Então estava lá Paulo, Silas e Timóteo, somos cidadãos romanos. E vocês nos pegaram, nos açoitaram publicamente, nos lançaram na prisão. Agora eles que venham aqui. E o pessoal de lá, né, os magistrados, os soldados ficaram apavorados. E eles tiveram que ir lá pedir desculpa e liberaram Paulo, pediram para eles: olha, vão embora. E depois de saírem da casa da prisão, Paulo e Silas passaram na casa de Lídia, onde foram encorajar os outros e depois partiram. Então, é super importante a questão do nosso discernimento espiritual, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos discernimento. Porque existem vitórias que só vão chegar quando a gente renunciar a algumas coisas que a princípio parecem ser um direcionamento. Nós precisaremos calar antes de tomar as decisões. Nós precisaremos levar ao Senhor antes de nos prostrar e decidir por nós mesmos. E eu abençoo essa igreja e eu profetizo que nós vamos prosperar. Que em nome de Jesus, a graça do Senhor realmente venha ao nosso encontro, em nossa direção e faça um milagre segundo o seu coração. Em nome de Jesus, amém. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe.